E o Lucas. Depois tem outros aí que entram nas próximas temporadas, a galera tá afiada. E o que acontece? Quatro Amigos é uma série que se passa no interior dos Estados Unidos, uma cidade chamada Hawkins, e elas passam nos anos 80, então tem muita referência daquela época, Walkman, Walkie Talkie, jogo de RPG. Então a galera que pegou bem essa fase, eu sou dos anos 90, ali um pouquinho depois, mas eu lembro dos meus irmãos que estavam nesse mundo. Então a galera andando de bicicleta, coisas mais analógicas. E a série, ela, nesse sentido aí, eles acertaram muito, é tudo muito relacionado àquela época e você se conecta com isso daí. Enfim, quatro amigos, pense, quatro crianças de 12 anos, naquela cidade do interior e tudo mais. E acontece que um desses amigos, que é o Will, ele é um menino mais sensitivo, ele consegue ter uma conexão com algumas forças estranhas. E daí ele começa a ver coisas que começam a aparecer para ele. Em determinado momento da série, ele some. Então, começa aí, o sumiço do garoto Will. E daí o que acontece? Os três amigos, eles vão tentar descobrir para onde é que foi esse amigo. E vão tentar encontrar, e eles começam a sacar que tem alguma coisa estranha, alguma força sobrenatural agindo ali por trás, que o guri sumiu e tudo mais. E nisso eles encontram, no meio de uma floresta, uma menina, que eles não sabem direito a origem dela, ela não sabe se comunicar direito, mas eles notam que ela tem poderes sobrenaturais. Ela tem poderes telecinéticos, ela consegue mexer coisas, mover coisas com a mente. E daí o que acontece? Então eles usam os poderes dela, para encontrar o amigo deles, que é tudo que eles querem. Então a série se desenrola nessa parada, eles tentando encontrar a ideia das bicicletinhas deles, as estratégias, o jogo de RPG e tudo mais, e a menina que vem ali, que eles não sabem direito de onde ela veio, ela não sabe falar direito, e os poderes dela, que eles ainda estão descobrindo como é que funciona, e é nessa loucura toda. E daí eles descobrem em determinado momento que o Will, ele está preso no que eles chamam de mundo invertido. Então agora você sabe o que é um mundo invertido. E o que é esse mundo invertido? O mundo invertido é como se fosse uma realidade paralela, uma outra dimensão, que está rolando paralela à realidade deles, como se fosse a nossa realidade aqui. Está rolando uma outra realidade paralela, que eles não podem enxergar, que é invisível, né? Mas ali na série eles apresentam ela de uma forma muito criativa. Eu entendo assim, muito criativa. Eles mostram o quê? É como se fosse o nosso mundo normal. Imagina esse cinema, né? Lá tem o cinema, tem a tua casa, tem floresta, tem tudo. Só que lá é um lugar de morte. Tá tudo vazio, não tem pessoas, é tudo meio escuro, é tudo meio macabro. E o Will se perde nisso daí. E as únicas criaturas que vivem nesse lugar, nesse mundo invertido, e daí eles colocam como se fosse algo que existisse embaixo da cidade ali, as únicas criaturas são criaturas do mal. E daí eles têm várias hierarquias, né? Tem os mais tranquilinhos ali, que são uns monstrinhos que são carnívoros. Daí tem outro que é o devorador de mentes, que ele possui pessoas. Então todo o objetivo desse mundo invertido e dessas criaturas é destruir a galera que está em cima, é destruir e dominar. Então a série se desenrola nisso daí. Então tem o devorador de mentes, que já é uma instância superior, que ele consegue possuir pessoas, né, do mundo real. E na quarta temporada vai aparecer o cara mais como se fosse um general de todos eles, de todas essas criaturas, que é quem lembra? Vecna, isso aí, a gente vai falar sobre ele logo mais. Então, cara, imagine esse mundo invertido, essa coisa acontecendo ali embaixo, e tudo o que essa galera de baixo ali quer é ter acesso, como se fosse entrar no mundo real, ter acesso através de uns portais, que na série eles chamam de portais, e outras estratégias que eles criam para dominar, destruir e tudo mais. E daí, aí me veio a sacada. E eu acho que já veio a sacada para ti também, né? Aonde que isso se relaciona com o nosso mundo e com a Bíblia? Eu acho que tem gente que já sacou, não precisa mais nem pregar, né? Mas olha só o que diz, se você não sacou ainda.
Em Efésios 6:12, Sara, vamos para o nosso primeiro versículo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Preste atenção, olha só, em outra versão ali, diz que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados. Fala aí de principados, de entidades, né? Potestade seria como se fossem poderes, forças sobrenaturais que estão agindo por aí. Ou seja, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele está falando para vocês: ei galera, olha só, eu sei que vocês estão aí nesse mundo de vocês, que é o mundo real, vocês estão se relacionando com pessoas, vocês têm problema da vida de vocês, no trabalho, vocês têm um monte de desafios e vocês tentam resolver eles com estratégias, com o seu raciocínio, com a sua lógica. Mas cara, presta atenção que às vezes essa discussão, esse problema que tu está tendo com alguém, talvez o teu problema não seja com ele, a tua luta não é com ele. Pode ser que tenha alguma coisa acontecendo por trás, uma realidade paralela, invisível, que você não consegue enxergar, que está dominando e que está influenciando isso daí. Então isso começou a abrir os meus olhos, no sentido de, eu sou engenheiro, né? Então eu sou uma pessoa muito lógica, muito prática, e para mim tudo que vem nessa parada espiritual, eu antigamente, há um tempo atrás, cara, não, isso daí é a pessoa que quis, foi o desejo dela, e de repente, com algum tempo, você começa a perceber que, tem algumas coisas que eu não consigo resolver de maneira natural, tem algumas coisas que parece que só com a lógica, só com a minha força, é por isso que você vai ver os cristãos de verdade, que sempre que tem um problema, uma coisa difícil para resolver, ele vai fazer o quê? Orar. Porque ele sabe que tem algumas coisas que ele não resolve com estratégia, com lógica. Tem algumas coisas que pode estar escondida. E para ele se armar e poder lutar contra isso, ele não vai nas coisas naturais. E daí na série, o que acontece? Eles pediam ajuda para quem tinha poderes sobrenaturais. Porque eles, na força natural deles, o monstro ia fazer só assim, né? Ia acabar com todos eles. Mas tinha alguém ali que tinha poderes sobrenaturais que podia ajudar, então eles iam lá e pediam ajuda. E daí você já começa a sacar que você precisa pedir ajuda. Mas vamos lá, olha só. Última referência da série, para depois a gente ficar só aqui na palavra e seguir pela palavra. Na quarta temporada, sem dar spoiler de novo, o que acontece? Então tem esse monstro que é o todo-poderosão lá, que é o Vecna. E ele tem uma maneira muito ardilosa de destruir as vítimas dele do mundo real. O que ele faz? Começa a quarta temporada, algumas pessoas começam a ter baixa ali de alguns, e você percebe que tem uma correlação entre todas elas. O que acontece? Ele começa a dominar os pensamentos das pessoas, ela entra meio que num transe ali, ela começa a ser atormentada por alguns pensamentos, e todos esses pensamentos são de coisas da sua vida passada que ela guardou como se fosse um segredo, uma coisa mal resolvida, e daí entra nisso daí, culpas do passado, medo, coisas que geram insegurança, traumas do passado, e daí isso daí é como se fosse uma porta de entrada para essa criatura invadir a mente da pessoa, e ali ele destrói ela. E aí tem uma história lá de uma menina que ela é líder de torcida, e ela sempre, líder de torcida, tem que ter aquele manequim lá, né? E ela sempre sofreu com essas coisas, com a questão da sua autoimagem, do seu corpo, de ter que estar trauma de não poder comer as coisas que ela queria. E daí nisso, o monstro entra, trazendo lembranças da mãe dela. Era algo que ela não dividia com as pessoas. Por fora ela maravilhosa, tal, tudo mais, mas por dentro ela guardava isso aí. E daí o monstro começa a mandar essas imagens para ela da mãe dela, falando que ela não podia comer alguma coisa, que ela estava gorda, e daí ela desenvolve bulimia na adolescência, e daí aí começa o transtorno. E daí eu começo a pensar,
Olha só o que diz em 1 Pedro 5:8. Olha só, não tá, esse versículo não está aí, sabe? Mas eu vou ler para vocês. Ó. Estejam alertas e vigiem, porque o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Cara, olha isso daqui. Antes falou que o inimigo de vocês não são os seres humanos, o inimigo de vocês são principados, potestades. Agora fala, o inimigo de vocês anda ao redor, ou seja, ele não pega qualquer um, ele está procurando o quê? Imagina lá o leão, lá na selva, no Discovery, que você assiste de vez em quando lá, liga só para dormir lá, que mostra aqueles seriados. O leão, ele fica lá, rondando, quietinho, ele não vai no meio da matilha de lobo lá e pega qualquer um. Até porque eu acho que o leão não ataca lobo, né? Mas enfim, a zebra, né? Ele não vai no meio quando estão todas reunidas. Ele espera quando tem uma mais fraquinha, uma doente, uma mais jovem, que não consegue um bebê, que não consegue correr tanto. E ele vai lá E como é que você relaciona isso? Lembra, eu não sei quem que estava na última pregação que eu falei aqui sobre a tentação de Jesus no deserto. Alguém lembra? Que o inimigo esperou Jesus estar no momento de vulnerabilidade, de fraqueza, para entrar e sugerir algumas coisas para ele. E aqui da mesma forma. Então 1 Pedro vai dizer, estejam alertas, vigiem, porque algumas coisas fazem vocês dar liberdade ou dar poder, vocês abrir uma porta para que esse mundo invertido, olha a relação aí, ele entre e comece a dominar os teus pensamentos. Eu lembro que eu falei ali da menina que tinha problemas com o seu corpo. Eu acho que todo mundo na adolescência aí, alguma coisa não gosta, né? Eu lembro que na adolescência eu não gostava que meus braços eram muito finos. Daí eu nunca usava regata, sempre camisa manga longa, jaqueta. Depois eu fiz 3 anos de academia, não resolveu. Daí fiz terapia e daí agora me sinto maravilhoso. Enfim, essa é uma questão que até pelo tipo de sociedade que a gente vive, ela pega mais as mulheres, enfim. Mas os homens também. Tem uma série de coisas, na série ele mostra. E daí o que acontece? O homem às vezes é questão do medo, né? Todos sentimos medo, todos temos medo de alguma coisa, ou de várias coisas. Mas o homem, ele é meio que proibido na nossa sociedade de contar o seu medo, de se fragilizar, de abrir e falar, cara, eu tô com muito medo. E daí eu lembro que a última vez que eu senti muito, muito, muito medo, eu fui convidado por um grupo de amigos para fazer uma viagem para São Bento do Sul. A galera gosta de ir para lá, degustar vinho e tal, legal, até aí tranquilo, né? Não era do vinho que eu tinha medo, era de outra coisa. Daí eu descobri que, com esses amigos aí, inclusive aqui da Inca, então cuidado quando te chamarem para ir numa viagem e tudo mais, fique esperto, que lá tinha um parque de aventuras. E daí tinha um amigo nosso, que cuida da iluminação aí do som, não sei se ele está aí hoje. Ele não gostava de vinho, ele foi lá só por causa do parque de aventura. E daí ele falou que lá tinha um bungee jump. Daí, nós éramos em 4 homens, né? E as mulheres. Ele falou que ele ia só para aquilo. Daí os outros 2 falaram, não, eu não vou. Eu disse, cara, não vou deixar o cara sozinho, vou falar que vou. Eu vou contigo. Ele queria um parceiro, né? Eu vou contigo. Falei aqui em Floripa. E daí eu cheguei lá, eu vi que aquele bungee jump, fui descobrir que era o maior do Brasil. Tinha 150 metros da plataforma até um canyon lá, um negócio que, cara, se tu cair lá, nenhum helicóptero, enfim. Daí eu olhei, caraca, mano. E daí fomos comprar o ingresso. Eu louco pra dar algum problema, fechar o negócio antes de eu entrar, de eu comprar o ingresso. E daí o Fefe, longe, não chegava nem perto lá do negócio. E o Bruno, acho que nem desceu do carro. E daí eu com o Everton não queria arregar, né? Não queria expor minha fragilidade. Fui. Daí a fila para comprar o ingresso e tal, fila para entrar, e aquilo me consumia. Meu, que medo. Mas não deixei o medo me vencer. Cheguei lá. E daí eu falei, não, cara, eu tô vendo as pessoas pular ali, eu vou gritar a hora que saltar lá, porque daí eu espanto o medo. Chegou na hora, quando eu saltei, a voz parece que trancou. Eu
só deu um gemido quando chegou lá. Enfim, uma história engraçada, mas o que eu quero dizer para vocês hoje? Que o medo, todos temos, né? Mas ele é algo que às vezes nos paralisa, que todos vamos sentir. Mas quando nós deixamos que isso nos paralise, é o momento em que nós abrimos uma porteira, nós abrimos uma autoridade para que essas forças atuem na nossa vida e paralisem algumas coisas. E todas as pessoas da série e correlacione com as nossas vidas, elas não conseguiam dividir esses problemas, elas não conseguiam abrir o coração. E daí tem outras causas que eu imagino que a Bíblia traz aí como se fossem portas, culpas de coisas que aconteceram no passado, coisas que você fez ou você deixou de fazer, que hoje atormentam, que traz lembranças tristes e que você não consegue se livrar. Isso são todas portas de entrada e autoridades que a gente dá quando a gente alimenta essas coisas. Falta de perdão, eu coloquei aqui. O perdão é uma coisa louca, né? Porque às vezes a pessoa o agressor, ele vai lá, segue a sua vida, ele não lembra mais de nada, e a pessoa que foi ferida, que não consegue perdoar, que não consegue libertar, ela fica como se fosse com um laço guardado, e aquilo vai formando uma raiz, até que vai paralisando, e né? A pessoa não consegue mais avançar. Então, portas, oportunidades que acontecem na nossa vida, porque como a gente vai se livrar, por exemplo, do medo? Isso é impossível na nossa vida. A gente vai ter situações de medo. Para ter filho, dá muito medo. Para casar, dá medo. Para falar aqui na frente, acreditem, dá muito medo. Mas a gente não pode deixar as coisas, esse medo, nos paralisar. Nós precisamos enfrentá-lo. Caso contrário, esse medo, essa coisa começa a travar a nossa vida. E daí eu falei, a falta de perdão também, uma vez que esse perdão não é liberado, isso começa... E daí às vezes, olha só, às vezes a gente está tentando entender o porquê de algumas coisas, por que algumas coisas acontecem, e às vezes é um perdão que a gente não liberou lá atrás. Os discípulos perguntaram uma vez para Jesus, até quantas vezes eu preciso perdoar? 7? Ele falou, não, 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Porque, caso contrário, um perdão não liberado, aquilo vai trazer algo negativo para a tua vida, e nós já vamos falar disso mais à frente. E um último ponto aqui, a respeito dos traumas, medos, do que a gente vai estar tratando hoje, doença. Olha só, doença espiritual. Você sabia que tem algumas doenças que eles não têm natureza física? Não estou dizendo que todas, que agora você não vai mais procurar médico, mas tem algumas doenças. Lucas 13:10 fala assim, também não está aí, Sara, mas eu vou ler aqui, Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Jesus, ao vê-la, chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Doenças no nosso corpo físico que são causadas por um mundo espiritual, uma realidade paralela que a gente não consegue enxergar, que atravessa essa divisão, através de oportunidades, às vezes que a gente dá, e liberdades, e eles têm o poder de nos atacar. E daí João 8:32, para falar aqui de como nós vamos lidar com tudo isso, eu quero trazer 3 verdades a respeito da palavra de Deus, sobre quando essas situações encontrarem a nossa vida, que vão nos encontrar, pessoas que vão nos decepcionar, e aquilo vai criar uma raiz de amargura no nosso coração, momentos de fraqueza, que a gente às vezes vai ter dificuldade para dividir com alguém, e aquilo vai virar um segredo e vai dominar a nossa mente. Hábitos que a gente criou ao longo do tempo, ou oportunidades que a gente entrou e depois não consegue mais sair, a gente não consegue mais dividir, e aquilo vai dando liberdade, e que a gente não consegue se livrar. E daí eu vou dizer que cada um vai ter na sua vida os seus pontos fracos,
as suas portas que precisa fechar, para que isso não tenha efetividade na sua vida, para que isso não entre e não paralise de alguma forma a sua vida, para que você não seja dominado por isso, para que você consiga seguir e viver a plenitude que Jesus conquistou para nós. A Bíblia, João fala, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio que essa verdade e essa libertação, ela é de tudo. Ela é para que a gente não seja mais escravo, seja de pensamentos, seja de sensações, seja de culpa do passado, seja de medo, seja de trauma. Essa verdade é a verdade que pode nos libertar. E quem que é essa verdade? Nós vamos falar de 3 verdades do Evangelho. E a primeira verdade, Sara, qual é? A cruz. Se a gente entendesse de fato o que aconteceu aquele dia naquela cruz, há 2000 anos atrás, talvez a gente resolveria todos os nossos problemas num piscar de olhos. Às vezes a gente pensa que a cruz foi Jesus perdoando os nossos pecados e tudo mais, e acabou ali, e é só isso, e não entende a profundidade com que isso atinge a nossa vida, com a mudança de natureza que aconteceu naquele momento. Eles cantaram aqui no início, o véu que separava já não separa mais. O que quer dizer isso? Existia uma separação entre o homem e Deus. O momento que Jesus Cristo faz aquele sacrifício é o momento que nós temos acesso direto ao nosso Criador, ao nosso Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que é o Criador de tudo. Ou seja, como que a gente vai temer criaturas, né? Se a gente está ao lado do Criador de todas as coisas, a gente está falando de outro nível. Jesus falou lá em João 14, você deve lembrar dessa passagem, ele está falando, está anunciando a morte dele, a crucificação, o sacrifício e tudo mais. Ele fala, como é que é? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar lugar para vocês. E daí ele fala que para onde eu vou vocês sabem o caminho. E daí tem um discípulo ali que pergunta, mas nós não sabemos, Tomé pergunta, nós não sabemos para onde você vai, como é que nós vamos saber o caminho? E daí Jesus responde com uma das frases que é uma das mais conhecidas da Bíblia. O que ele fala? Alguém lembra? Eu sou o caminho. Isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Criador, ninguém encontra refúgio, ninguém encontra paz se não for por mim, se não for seguindo o caminho de Jesus, o Evangelho de Jesus. E daí ele continua falando que, como é que ele fala? Ele fala, daí Filipe fala, mas então mostra-nos o Pai. E daí ele fala, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não conseguiram enxergar? Vocês não conseguiram entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim, que as obras que eu faço não são de mim mesmo, que as palavras que eu digo não são de mim mesmo, mas são do Pai? E daí ele fala, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, olha só, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores. Ou seja, a cruz, ela nos deu poder, como filhos de Deus, para vencer toda e qualquer prisão que possa atingir a nossa mente, toda e qualquer situação que possa querer paralisar. Você imagina Jesus, Jesus teve medo também, mas em momento algum ele sucumbiu ao medo, em momento algum ele deixou que aquilo o vencesse. Por quê? Porque Deus estava nele. E agora, a partir desse momento, a partir da cruz que dividiu a história, ele fala, agora vocês estão ligados a mim. Só que como a gente acessa isso? Através da fé. Se eu não creio que isso existe, se eu não creio que o meu Deus, que Jesus Cristo, ele tem o poder para me livrar de toda a culpa, se eu não creio que naquela cruz, quando ele falou está tudo pago mesmo, e não tem nada do passado e do futuro que possam me acusar, eu não consigo acessar.
Por isso que a verdade da palavra de Deus, ela precisa ser entendida, e a cruz, ela é o divisor de águas. Quando eu entendo o que aconteceu, quando eu entendo que a partir de agora existe uma ligação, existe um Espírito que age em nós, que testifica as obras de Deus, e que eu posso falar, que eu posso repreender, que eu posso orar, que eu posso pedir por Deus que tem todo o poder, e Ele pode quebrar todas as correntes, todas as prisões. Amém. Segunda verdade, Sara, o perdão. Na Bíblia, Jesus traz várias vezes, até na oração do Pai Nosso, sobre a relação, um princípio, olha, entenda esse princípio, um princípio espiritual que existe entre a nossa liberação de perdão e o perdão de Deus. Inclusive, na oração do Pai Nosso, em outras partes, fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E às vezes a gente se sente tão pequeno, Poxa, se depender do meu perdão para Deus me perdoar, tá complicado, hein? Se depender do perdão que eu libero para as pessoas, mas esse é um princípio espiritual, não tem como quebrar isso. E daí eu falei antes, às vezes a nossa vida está travada porque a gente não consegue liberar o perdão. E daí, lá em Mateus 18, Jesus vai falar uma parábola de um senhor que tinha um servo, e daí o servo devia, eu não lembro agora quanto tinha, mas acho que era 10 mil, pensa em 10 mil reais, 10 mil reais. E daí ele deveria vender a sua família para pagar, porque ele não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E daí o servo vai lá e implora, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa essa dívida, não posso perder minha esposa, meus filhos. E daí o Senhor vai lá e perdoa. E daí depois, esse servo, ele tinha os conservos, e daí tinha um ali que devia 100 reais para ele. E daí ele pega esse conservo, e diz a palavra que estava espancando o cara, e não perdoava os 100 reais, até que ele pagasse. E daí eles levam essa história para o Senhor, falam, olha só, o que o cara está fazendo? E daí ele fala, poxa, o Senhor fala para esse servo, eu te perdoei 10 mil, e você por causa de 100, tu está torturando a pessoa. E você entende essa relação? Quanto foi a dívida que Jesus nos perdoou? Aonde estávamos nós? Quem seríamos nós sem Deus? E Ele vai lá e paga tudo na cruz, com o sacrifício. E daí, às vezes uma pessoa, que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente não consegue perdoar por causa do nosso ego. 100 reais a gente não consegue perdoar. É só um pouquinho assim, mas o nosso ego é mais forte. E aquilo vai criando raiz de amargura. E quando a gente vê a pessoa, a gente tem que atravessar a rua e a gente não consegue liberar o perdão. E daí também tem coisas às vezes mais graves. Fala, tu está falando que é fácil perdoar porque tu não teve uma história como a minha, porque alguém não te feriu, às vezes alguma coisa da infância, às vezes, enfim, N situações. Eu quero dizer que Jesus, essas coisas não podem ser vencidas com lógica. Quero dizer que Jesus, ele tem o poder de criar dentro de você. Na verdade, não é um sentimento, mas essa atitude. E essa liberação que você pega e tira todas essas raízes, todas essas coisas que te fazem mal. E você libera essa pessoa, fala, você não me deve mais nada. Eu estou livre dessa história. Esses dias atrás, olha só o que aconteceu. Eu estava participando de um grupo, e eu vi uma pessoa ser, enfim, para não entrar muito em detalhes, ser excluída de determinado grupo de trabalho ali. E isso foi uma forma muito dura, meio que mexeu comigo, assim, ver a pessoa ser excluída e tudo mais. E daí, olha só, o Espírito Santo naquela hora me fez lembrar de algo que tinha acontecido 5 anos atrás, em que eu excluí uma pessoa de determinado grupo, porque a pessoa estava me dando problema, enfim. E daí, aquilo foi um choque para mim, porque eu nem lembrava mais da situação. E daí, cara, aquilo veio forte no meu coração, e eu falei, cara, eu preciso pedir perdão para essa pessoa.
que tem a pessoa que libera o perdão, né? E no caso, foi eu que tinha falhado com aquela pessoa, 5 anos atrás. E daí, qual a coragem para ir lá e pedir perdão? A pessoa nem lembra mais do que aconteceu, será? Ou talvez ela ficou magoada e eu fiquei com aquela dúvida uns 2 dias pensando como é que eu faria essa abordagem. A pessoa não faz parte do meu ciclo de relacionamento. Daí eu fui lá, lembrei que tinha pessoa no Instagram, ela postou uma story, botei uma palminha. Que vergonha ter que chamar. Mas eu fiz. Falei, fulana, eu sei que já passaram muito tempo, mas eu reconheci uma atitude ruim que eu tive no passado. Eu queria te pedir perdão. Aquela vergonha, daí fica, será que eu deleto a mensagem que eu mandei? Mas já tinha ido. E daí a pessoa gravou um áudio lindo, falando que no coração dela eu já tinha sido perdoado, que ela não guardava nenhum tipo de mágoa, mas que ela estava muito feliz por aquilo ter acontecido, por eu ter reconhecido aquilo. E eu vi, meu Deus, como o Espírito Santo faz. E daí eu imagino, já pensou se aquela pessoa por todos esses anos ela ficasse guardando essa mágoa, essa coisa, eu nem lembrava mais do que eu tinha feito. Foi só aquele momento ali que eu tive um estalo e lembrei. Mas enfim, às vezes o perdão também é uma atitude. Às vezes não vai ser fácil. Às vezes vai ser doloroso reencontrar pessoas. Ou às vezes tem coisas que a gente precisa perdoar no nosso coração. Ou a perdoar nós mesmos. Às vezes você tem culpa de uma versão de você que você era no passado. E isso te traz dor, te traz sofrimento. E hoje, essa manhã, foi a manhã que o Espírito Santo separou para que você consiga perdoar. Para que você consiga perdoar e sair daqui leve, que você tire essa mochila das tuas costas, que às vezes está tão pesada, de dor, de sofrimento, de coisas mal resolvidas, de segredos, de culpa, e que você possa viver aquela palavra que diz, por se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres de toda opressão, de todo mal, de toda prisão, de todo pensamento ruim. E eu quero terminar falando da terceira verdade sobre o Evangelho, que nos livra de toda prisão. Eu falei que existe um reino, um mundo invertido, cheio de criaturas ruins, que tem efeito na vida, no mundo real. Mas eu quero falar de uma outra dimensão que também existe, ela também é invisível. Também você não consegue enxergar, mas você consegue sentir. E essa verdade é o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia fala que não é nem comida, nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria. O reino de Deus, ele é dominado também por um espírito. Também é um espírito que coordena tudo isso. Mas esse espírito é o Espírito de Deus. E o fruto dele é amor, paz, justiça, alegria. E a palavra fala que quando Jesus estava naquela cruz, ele ressuscitou e depois ele volta para os discípulos e ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um Espírito que vai estar dentro de vocês, e sempre que vocês quiserem, vocês podem acionar ele, e é o meu Espírito, vocês estão conectados a mim, e esse Espírito vai te trazer as respostas certas, esse Espírito vai trazer paz ao teu coração, esse Espírito vai dar forças para você tomar as atitudes que você precisa. Esse Espírito, através da sua fé, você vai conectar com Deus, e daí você vai ter a mente de Cristo, você vai entender o que está acontecendo por trás, as realidades paralelas que às vezes atingem a nossa vida, e esse Espírito vai te dar autoridade para que você... Jesus fala, você pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Não existe criatura nesse mundo e nem no mundo paralelo que seja maior que o nosso Deus. E esse Espírito que está dentro de nós, quantos creem? Amém. Esse Espírito, eu quero que hoje você se encha dele. E ele vai te mover. E eu quero terminar lendo um versículo que está lá em Colossenses 1:13, que diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Você pertence a um novo reino essa manhã. Você pertence a um novo reino que é de paz, justiça e alegria. Você pertence a um reino que é dominado pelo Espírito de Deus. E por isso que hoje eu quero dizer que você é livre para olhar para a sua vida e você repreender toda obra do mal que possa existir. Você é livre para hoje para impor a mão sobre a pessoa que às vezes você entende que existe algo que não faz sentido que está acontecendo, que não se resolve com a lógica e com o entendimento humano, e você ora e você declara, porque na sua boca está o Espírito Santo de Deus, e Ele fala através de você, porque assim como Jesus era um com o Pai, agora Ele também é um contigo. Amém. E dentro de você habita esse Espírito. O apóstolo Paulo vai falar: quem pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a miséria, a injustiça, a altura, a profundidade, os principados, as potestades, pois estou certo que nada nos separará do amor de Cristo. Eu quero dizer que aquela cruz, ela foi suficiente para pagar todo o passado, ela foi suficiente para pagar toda e qualquer culpa que existia. E hoje Deus, Ele olha para você, Ele olha através dos olhos de Jesus, Ele olha através do sacrifício de Cristo, Ele vê você como uma pessoa perfeita, Ele vê você como santo. E se Ele te vê como santo, se Ele te vê inculpável, quem nesse mundo, ou você mesmo, pode colocar culpa sobre a sua vida? Eu quero que você, assim como você está, você feche seus olhos. Eles vão cantar uma música agora. Você fique como você está. Eu quero que você preste muito atenção nessa letra. E eu creio que o Espírito Santo, Ele vai falar ao teu coração. Aleluia. Amém?
frase, gente. Te dei os meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que coração, sem que eu me sinta assim. Diz que começou, coloca dentro de mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não é função, pois eu pertenço a ti. Eu tenho sim, não, eu tenho sim, porque te soube. Eu tenho sim, porque te soube. Amém, amém. Eu espero que essa voz desse Espírito possa ter falado ao teu coração essa manhã, assim como falou no meu. E às vezes alguns desafios da nossa vida que a gente enfrenta, por mais que